Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos falar sobre estatística, mais especificamente sobre as médias, que são a média aritmética simples e a ponderada, tá? Então, primeiro vamos falar sobre a média aritmética simples. Como é calculado? É através da soma dos dados dividido pela quantidade dos dados utilizados. Exemplo: observe a tabela e calcule a média das idades dos atletas. Então, eu trouxe uma tabelinha para vocês com o nome dos atletas e com suas respectivas idades. O enunciado pediu que a gente calculasse a idade média e através do cálculo a gente vai saber qual é a idade média desses atletas, tá? Então, primeiro, a gente precisa somar os dados. Os dados quais são? As idades, justamente. Ele quer a idade média, então a gente vai em idades e vai somar todas as idades. E depois a gente vai dividir pela quantidade dos dados, ou seja, a quantidade de cada idade que nós estamos utilizando nesse cálculo. É só contar, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 idades. 6 atletas, 6 idades, tá? Então, vamos aplicar o procedimento de cálculo da média aritmética simples, tá? Vou botar um MS de simples. Eu tenho que somar todos os dados. Então, fica 33 mais 28 mais 32 mais 23 mais 30 mais 31. Então, gente, ó, eu fiz aqui, ó, o somatório de todas as idades dividido pela quantidade de idades. Contamos 6 idades, tá? Gente, é muito simples. Você vai pegar, vai somar todas as informações utilizadas pelo enunciado e vai dividir pela quantidade de informações utilizadas, no caso dos dados, tá? Ó, vamos somar aqui as idades aqui embaixo, já que tá uma embaixo da outra, tá? Ó, 8 mais 2, 10, mais 6, 16, mais 1, 17. 3 mais 1, 4, 6, 9, 17, 18 e 17. Então, aqui, o total desse somatório dá 177. Então, aqui, ó, fica 177 dividido por 6. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. Ó, 17 dividido por 6. Por 3 vai passar, então é por 2. 2 vezes 6 é 12. 12 para 17 são 5. E abaixando 7 fica 57. 57 dividido por 6, o mais próximo é 54, que é por 9. 9 vezes 6 é 57. Para, né? 54 para 57. Restam 3. Acrescento 0 e a vírgula. 30 dividido por 6 é 5. E aí a gente encerra a conta. Então, ó, 177 dividido por 6 vai dar 29,5. Isso significa, então, que a idade média dos atletas é de 29 anos. 29,5, a metade de um ano, no caso, são 6 meses, tá? Então, a gente pode considerar que a idade média é de 29 anos e 6 meses, que é a metade de um ano, tá? 29,5 é, então, a idade média dos atletas, tá? Eu somei todas as idades, dividi por 6, porque é a quantidade de idades que a gente está utilizando no cálculo. E é basicamente isso para a média aritmética simples. Vale ressaltar aqui, galera, que esse valor, o resultado da média dos valores tem que ser
acima do menor dado, ou seja, nesse caso, a minha idade média tem que ser maior do que a menor idade que eu estou utilizando aqui. Se a gente olhar nessa tabela, a menor idade é o 23 anos, que é do Cláudio. 29 é maior do que 23. Então, isso precisa acontecer, tá? A idade média precisa ser maior do que a menor idade. E também ela precisa ser menor do que a maioridade, tá? A maioridade aqui nessa tabela é a de 33 anos, que é do João. Então, ó, 29 é menor do que 33. Ou seja, ela precisa estar bem no meio aí, ó, do menor valor e do maior valor. Se você no seu cálculo encontrar um valor abaixo da menor informação ou acima da maior informação, a sua média aritmética está errada, tá? Verifica seus cálculos, refaz para ver aonde foi o erro, tá bom? Então, vamos à ponderada. Média aritmética ponderada. Qual é a diferença? A diferença é que ela possui peso. E aí, como é o procedimento de cálculo? A gente precisa, então, somar os produtos dos dados com seu peso, ou seja, vamos multiplicar cada informação pelo seu peso. Por fim, a gente vai dividi-lo pela soma dos pesos. Então, galera, ó, eu trouxe uma outra tabela para a gente colocar em prática como a gente faz esse nosso procedimento da média aritmética ponderada. Eu tenho aqui uma tabela com umas avaliações, algumas notas e o peso dessas avaliações. Essas notas é de uma aluna, Paula, que está fazendo um concurso e a média de aprovação precisa ser igual a 6 pontos ou superior, tá? Ela pode tirar uma nota acima de 6 ou igual a 6 para ser aprovada nesse concurso. E aí ele quer saber se essa Paula, se essa concorrente para esse concurso vai ser aprovada. Para isso, a gente precisa fazer os cálculos se ela vai estar, então, acima dessa média de 6 pontos ou superior, tá? Galera, percebam, eu tenho 3 tipos de avaliações: a prova objetiva, prova mista e prova discursiva. Aqui estão as 3 notas que a Paula tirou para essas avaliações e na terceira coluna eu tenho os pesos de cada avaliação. A gente pode considerar o peso como a importância de cada avaliação nesse caso, tá? Por exemplo, aqui nessa tabela a gente pode considerar que a prova discursiva ela é de uma importância maior, porque o seu peso é o maior, tá vendo aqui? A prova discursiva tem peso 3. A gente pode concluir, então, que a prova mais importante para esse concurso é a prova discursiva. A menor, então, seria a prova objetiva, que tem peso 1, tá? Isso quer dizer o quê? Que a nota da prova objetiva precisa ser multiplicada para 1, a nota da prova mista precisa ser multiplicada por 2, e a nota da prova discursiva precisa, então, ser multiplicada por 3, tá? Isso quer dizer os pesos de cada avaliação. E o procedimento é um pouco mais trabalhoso, porque a gente vai precisar fazer a multiplicação para depois somar os resultados e, por fim, dividir, então, pela soma dos pesos. Então, lá na média aritmética simples, a gente divide pela quantidade de dados. Nesse caso da ponderada, a gente divide pelo somatório dos pesos. Vamos aplicar isso, então? Vamos lá. Eu vou, então, colocar MP de média ponderada. Então, eu vou precisar multiplicar cada avaliação pelo seu peso e depois somar os resultados. Então, eu faço, ó, 8 vezes o 1 mais 5 vezes o 2 mais 8 vezes o 3. E depois eu divido pelo somatório dos pesos. Os pesos são 1 mais 2 mais 3. Então, ó, eu vou precisar fazer
esse cálculo aqui. 8 vezes 1 é 8. 5 vezes 2 é 10. 8 vezes 3 são 24. Então, ó, feito as multiplicações, a gente depois só precisa somar os resultados, tá? Desses produtos, dessas multiplicações. 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6. Então, peso, eu vou dividir por 6. O somatório dos pesos deu 6. Viu a diferença? Vamos multiplicar pelos seus respectivos pesos. O 5 por 2, 8 por 1 e o 8 da discursiva por 3. E eu somo os pesos. 1, 2 e 3 foram somados e deu 6, tá? Então, aqui, ó, bem simples. 8 mais 10 são 18. 18 mais 24, 42 pontos no total. Então, a gente tem que dividir por 6. 42 dividido por 6 dá 7. 7, então, é a média dessas avaliações no concurso que a Paula está concorrendo. E ela é aprovada se essa média for igual ou superior a 6. Como 7 é superior a 6, a Paula, então, foi aprovada. Conclui-se, então, bem simples, né, pessoal? A diferença, então, é que contém peso e o procedimento muda. Muito atenção no momento em que vocês forem calcular, tá, gente? Se tem peso nas informações, é média ponderada. Multiplica o valor para cada peso, vai somar os resultados dessas multiplicações e dividir pela somatório dos pesos. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!